Queridos irmãos, irmãs, aqui presentes na Catedral Santo Antônio, provenientes das paróquias desta amada Diocese de Frederico Westphalen, irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão da Rádio Luz e Alegria, da FWTV e outras formas de transmissão desta cerimônia. Aqui estamos reunidos para celebrar os 60 anos da instalação da nossa Diocese, que aconteceu exatamente no dia 24 de junho de 1962. Saúdo a todos aqui presentes, especialmente os queridos padres e diáconos, com as representações das paróquias, da reitoria, dos santuários da Diocese. Saúdo os fiéis da cidade de Frederico Westphalen, que é a sede desta Diocese, os religiosos consagrados nos diversos institutos, bem como os consagrados das comunidades de vida presentes na nossa Diocese. Saúdo também os nossos seminaristas, vocacionados. Quero especialmente saudar as autoridades aqui presentes, que representam os municípios da nossa Diocese. Sejam todos muito bem-vindos a esta celebração jubilar. A palavra do Senhor que nós hoje escutamos é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nos fala do amor do coração de Jesus por nós. A primeira leitura, profeta Ezequiel, o Senhor usando esta imagem tão bonita do pastor de ovelhas, nos garante o cuidadoso e amoroso voltar-se para conosco, voltar-se para a nossa realidade. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. É a palavra que o Senhor nos dirige. A nós que tantas vezes nos vemos diante das dificuldades do dia a dia, o Senhor cuida de nós, sempre cuida de nós. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, nos ajuda a entender o imenso amor que animou Jesus a dar a sua vida por nós. Como nos fala o apóstolo São Paulo, quando éramos ainda pecadores. Este trecho nos mostra a gratuidade do amor de Deus que se volta sobre nós. Ou seja, desde o momento em que fomos gerados, concebidos, o Senhor nos amou. E marcados com a realidade do pecado original, que é a raiz e a fonte de todos os nossos outros pecados, nós fomos amados por Deus, que nos mandou Jesus para entregar a sua vida por nós. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver para Deus. O evangelho que o diácono proclamou, trecho do capítulo 15 de São Lucas, é uma das parábolas da misericórdia. Escutamos o Senhor Jesus que nos apresenta a si mesmo como pastor de ovelhas. Ele jamais nos abandona, mesmo quando nós nos perdemos. A sua alegria, neste caso, é a de nos encontrar e nos recolocar no rebanho. Ele assim nos diz: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Queridos irmãos, nestes 60 anos de vida da nossa Diocese, nosso Senhor tem estado sempre conosco e tem cuidado do seu povo como bom pastor. Tantos irmãos nossos receberam da igreja diocesana tudo aquilo que necessitavam para ter uma vida mais plenamente humana e principalmente o necessário para poderem chegar ao céu. Tantos pastores, bispos e sacerdotes foram a imagem e a presença do bom pastor que é Jesus. Gastaram as suas vidas pelo bem dos irmãos que lhes tinham sido confiados. Através da ação apostólica da igreja em nossa diocese, tantas ovelhas desgarradas encontraram o caminho de volta
para o redil de Cristo. E da mesma forma que tantas ovelhas que não saíram do redil, que permaneceram no redil, foram da mesma forma cuidadas, alimentadas e defendidas dos lobos vorazes que tentavam tirá-las do rebanho de Cristo. Irmãos queridos, a comemoração dos 60 anos da nossa diocese nos faz perceber que nós vivemos em um mundo diferente daquele mundo que há 60 anos atrás era a realidade humana, social, econômica, cultural da nossa diocese. Vivemos no mundo da técnica, do progresso, do avanço das ciências, mas paradoxalmente o mundo também terrivelmente frio, onde é muito difícil experimentar relações humanas autênticas. A igreja, para tantos irmãos nossos, é a única possibilidade de encontrar o calor humano que a presença de Deus em nosso mundo pode nos trazer. Na igreja, caminhando lado a lado com os irmãos, agraciados com a mesma fé, encorajados pela mesma esperança e vivendo o mesmo amor de Cristo, recebemos a força para viver serena, alegre e fraternalmente a vida cristã. Em nossa diocese, nós somos testemunhas disso. Em nossas paróquias, em nossas inúmeras comunidades, podemos e devemos encontrar sempre um verdadeiro oásis no deserto do nosso mundo, um oásis de vida espiritual, de amor a Deus, de vivência de uma autêntica e comprometida vida cristã. Da mesma forma, as nossas comunidades se debruçam sobre o sofrimento, as dificuldades dos nossos irmãos. Nossas paróquias, nossas comunidades do interior, nossos seminários, jamais podem transformar-se em simples realidades que se reúnem, seja por razões humanas, ou seja, como o Papa Francisco nos lembra hoje, por questões de autorreferencialidade. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para Deus e para ser um bem aos homens. A igreja, e nestes 60 anos a nossa diocese, através dos seus filhos, repete na história os gestos de misericórdia de seu Senhor e Mestre. Assim como Jesus, nossa igreja diocesana acolhe e protege os humildes e os simples, converte os pecadores, cuida dos doentes, defende os pequenos e fracos, ensina a perdoar e amar os inimigos, anuncia a misericórdia divina sobre a humanidade, evangeliza e celebra os sacramentos da fé, intercedendo por todos. Cristo está presente em nossa igreja. Cristo e a igreja são inseparáveis. A igreja é Jesus hoje, no meio das ruas, praças e campos de nossas cidades. No seio da igreja diocesana, cada um de nós que está aqui foi gerado na mesma fé. Não é uma metáfora, um exemplo, mas uma bela realidade, que assim como Jesus nasceu de Maria pela obra do Espírito Santo, nós cristãos nascemos na igreja e somos também gerados na fé pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, assim como Jesus pode dizer que Maria é sua mãe, nós também podemos dizer que a igreja é nossa mãe. E é por isso que ela nos ajuda a crescer na fé, nos educa como cristãos para a caridade e nos faz olhar para o futuro sempre com esperança. É por isso que nós, queridos irmãos, amamos a igreja e falamos dela com o amor que lhe professamos. Nós a reconhecemos como santa, porque ela é obra de Deus, embora nós que somos membros da igreja tenhamos defeitos e pecados. A igreja existe
para abrigar os pecadores em seu ventre, ao mesmo tempo que ela nos conduz a uma peregrinação nesta terra, rumo ao céu. Na igreja, queridos irmãos, recebemos o novo mandamento, o mandamento do amor. Amem-se reciprocamente, diz Jesus, assim como eu vos amei. Sentindo-nos incondicionalmente amados por Deus, nosso Pai, amamos com o amor que Deus colocou em nossos corações, através do Espírito Santo, a Deus e aos nossos irmãos. Não amamos os outros com o nosso próprio amor, que muitas vezes é pequeno, interessado, mas nos esforçamos para amar a todos com o imenso amor de Deus. Rigorosamente falando, só em Deus devemos nós colocarmos a nossa esperança. Mas, irmãos queridos, na igreja nós encontramos um vigor que não vem de si mesma, mas vem do Senhor. Apesar de seus elementos, muitos deles antigos, tradicionais, há na igreja uma novidade que vem da vida nova do Cristo ressuscitado. A igreja tem um evangelho que não permite que ela e os seus filhos descansem e se acomodem na dormência. O solo da igreja, o chão da igreja, é regado pela graça divina e apoiado por um subsolo, o Espírito Santo, a fonte de toda esperança e consolo. Como cristãos, somos chamados a amar a igreja, e a igreja que se realiza em nossa diocese, porque ela é nossa mãe, através da qual nos chegam as graças de Deus e a salvação. Para nós, a igreja adquire uma feição, um rosto, através da igreja diocesana. O dia de hoje deve ser uma oportunidade para renovar nosso amor à igreja e à nossa diocese. Saibamos, queridos irmãos, defendê-la dos ataques do demônio, que tenta desvirtuá-la da sua missão de salvação, tornando-a, esta é a grande arma do demônio, uma igreja ineficaz, um sal que perdeu o sabor, que não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. A grande tentação demoníaca nesses tempos é a de transformar a igreja em uma simples realidade humana, acomodada aos pseudos valores dos tempos atuais. A igreja como uma espécie de organização não governamental, que visa fazer obras de benemerência humana, com uma mensagem genérica de liberdade, igualdade e fraternidade, que não converte ninguém e não leva ninguém para o céu. O demônio, o pai da mentira, procura fazer os membros da igreja acreditarem nas suas mentiras, de que é já suficiente para a igreja ser uma simples realidade humana. Queridos irmãos, nunca nos esqueçamos disso. Nossas motivações, nossos compromissos de fé, de esperança e de amor são muito mais amplos do que os horizontes de um simples humanismo. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, e me dirijo especialmente aos padres, da nossa vocação missionária. Cuidemos de que em nenhuma paróquia ou realidade eclesial de nossa diocese exista algum território sem a presença da igreja. Que ninguém se sinta abandonado ou esquecido pela igreja. Sejamos criativos, e mais do que criativos, corajosos, para atingir a todos, sem restrições. Como dizia um santo, de 100 almas, todas as 100 devem nos interessar. E a todas elas, levemos a mensagem da salvação de Cristo. Como pastor desta igreja diocesana, queridos padres, quero desafiá-los a que continuem a ser valentes, criativos, destemidos, para que em suas paróquias ninguém, absolutamente ninguém, fique sem receber a mensagem
da salvação. E nós, queridos irmãos, saibamos amar os pastores que Deus providenciou para a sua igreja. Somos homens, o que significa dizer, somos falhos e limitados, mas somos aqueles que Deus providenciou para a sua igreja. Rezem por nós, apoiem-nos em nossas iniciativas pastorais, estejam próximos de nós, para que nunca nos sintamos sozinhos e abandonados. E rezemos, queridos irmãos, pelas vocações, pelos que já estão no seminário diocesano e nas casas de formação dos institutos religiosos e das comunidades de vida da nossa diocese. Peçamos a Deus que continue a chamar muitos e generosos jovens de nossa diocese para o ministério sacerdotal, para a vida religiosa, para as comunidades de vida, tanto masculinas como femininas. E rezemos também pelas autoridades públicas de nossos municípios, muitos aqui presentes, para que sirvam com dedicação e empenho o nosso tão querido povo. Quero dizer a vocês, homens da política, a igreja não tem partido político. A igreja tem a missão irrenunciável de anunciar o evangelho inteiro, no seu humanismo e na sua espiritualidade. Seja quem for, de que partido for, encontrará sempre na igreja diocesana a disposição de colaborar para o bem-estar integral de nossa população. Finalmente, rezemos por aqueles que não nos entendem, pelos que nos querem mal, por aqueles que nos perseguem e caluniam. Quero encerrar esta reflexão com as palavras de nosso Senhor no Evangelho. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu. Ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? E se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Queridos irmãos, que os beatos Manuel e Adílio, modelos luminosos de entrega e de generosidade para com Deus e para com os irmãos, nos ajudem a viver nossa vida de cristãos, alicerçados na fé, na esperança e na caridade. Amém.